Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 23 de outubro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha, minha gente, o nosso ouvinte nos escreve, manda pra gente um e-mail. Ele conta exatamente o que nós vamos ler aqui para que você nos acompanhe e nos ajude a pensar sobre esse assunto que é fundamental. Quem é que vive sem paz? Né? Quem é que vive sem a paz? A Bíblia fala em Filipenses que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Nós vamos ler esse texto já inteiro aqui para o entendimento dos nossos ouvintes. Mas como se alcança essa paz no meio de tantos problemas? O que fazer quando não conseguimos ter paz em nossos pensamentos? Isso reflete na nossa vida. A falta de paz é sinal de ausência de Deus? Como ser alguém que proporciona paz aos outros? O texto a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, está dando sequência à ideia que chega no verso anterior, nos versos anteriores, mas o 6 em especial diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém serão conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Aí ele continua: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que pensa você, meu querido ouvinte, sobre este assunto? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor José Magalhães Furtado, da Igreja Metodista de Vista Alegre. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou exatamente a frase inicial, que é a citação do texto bíblico. Vamos entrar nele e a partir dele vamos conversando aqui com os nossos companheiros debatedores no programa de hoje. Bom dia, J.R., bom dia, companheiros da mesa. Essa é uma questão de suma importância, a questão da paz, mas entendo ser também alguma coisa que precisamos aprofundar, né? Por vezes confundimos o Shalom de Deus com a Pax Romana, Pax Americana, Pax Britânica, ou seja, a ausência de guerra, a ausência de conflito. No mundo teremos aflições, né? Mas me socorro do texto de João, capítulo 14, verso 27, quando o Senhor Jesus diz: deixo-vos a paz, né? A paz é um presente. Eu não tenho que fazer força para receber a paz, eu tenho que aceitá-la. Como eu não tenho que fazer força para aceitar uma mãe, receber uma mãe, receber um pai, a gente vai se acostumando com ele, a gente vai se acostumando com ela e a gente vai vivendo. Então, mesmo em meio à guerra, em meio à dificuldade, em meio ao desemprego, em meio à pobreza, em meio a qualquer das adversidades, a paz do Senhor nos foi dada e precisamos usufruir dela. Pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Quero também ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Estamos aqui com o texto de Filipenses aberto para reflexão e para o entendimento dos nossos amados e queridos ouvintes. Bom dia, J.R., bom dia aos nossos ouvintes, bom dia à mesa. E eu quero pegar aqui o gancho, que já foi deixado pelo pastor, sobre essa paz que vem de Deus. Jesus, quando diz que deixa a paz e que nos dá essa paz, é realmente isso. Ele está vivendo o contexto da Pax Romana. E como era essa Pax? Como é que era essa paz dada pelos romanos? É simples. Eu vou entrar na sua terra, eu vou cobrar os impostos, você vai pagar
aquilo que você produz, você vai destinar alguma coisa a Roma, e em troca desses impostos, desses favores, eu vou estabelecer a paz. Ninguém vai invadir você, ninguém vai mexer com você, né? Mas na grande verdade, os romanos são os opressores. E aí, dentro desse contexto de opressão, Jesus diz assim: eu vou instituir a paz. A minha paz eu dou. A minha paz é diferente do que esse mundo dá. A minha paz, ela vai ser estabelecida através do meu governo, do meu reino. É a paz que vem de Deus. Pastor Luiz Suete, da Igreja Casa da Bênção em Éden, presidente do Conselho de Pastores de São João. Bom dia, bem-vindo, pastor. Que pensa o querido companheiro sobre esse assunto? Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores. Mais uma vez é uma alegria poder participar do debate da Rádio 93, poder ser um canal de bênção para a vida de cada ouvinte. E esse tema, como tantos que são debatidos aqui nesse programa, é muito propício, porque muitas pessoas acham que a paz é a ausência de problemas, né? E vivem desesperados em busca da paz, e às vezes já têm a paz e não desfrutam dela, porque acham, né, que porque estão vivendo alguma coisa, nunca estão vivendo em paz. A paz é fruto de um relacionamento com Deus. A paz é um presente de Deus, como bem foi colocado anteriormente aqui na mesa. Meu querido ouvinte, você quer viver em paz, né? É só colocar o seu coração em Deus. Deputado federal Harold de Oliveira, muito bom dia, seja bem-vindo. Queremos também ouvir a opinião do senhor sobre esse assunto a partir desse texto de Filipenses. Depois nós vamos ler o texto que outra vez e falar um pouquinho mais a respeito dele, mas nessa palavra inicial, deputado Harold, bom dia, bem-vindo. Bom dia, queridos ouvintes, bom dia, JR, debatedores, é uma alegria estar com vocês aqui hoje. Aliás, existem outros textos, eu vou citar quando Jesus fala da missão do Consolador, né? Após a ressurreição, ele diz em João 16:33, ele fala que eu vos digo essas coisas para que tenhais a minha paz. No mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, ele fala a mesma coisa que já foi citado aqui em todos esses versículos, suportados naturalmente pela palavra, mas este texto aqui, ele justamente faz essa separação, que diz, ele afirma que você não vai deixar de ter problemas, embora você esteja com a paz de Jesus em si, né? Essa que é a realidade. Então, as aflições virão. Agora, quando você tem a paz, aí você suporta melhor, você entende as tribulações que você passa. Eu acho que todos nós tivemos essa experiência. Eu pessoalmente tive essa experiência algumas vezes mais recentemente, de estar absolutamente atribulado, no deserto, no vale, na noite, e no entanto me sentindo tranquilo, sereno, na certeza de que eu estava sendo amparado pelo Espírito Santo de Deus. Missionária Roberta Félix, da Assembleia de Deus de Campo Grande, a nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Queremos também ouvir a sua opinião sobre esse assunto, missionária. Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores e ouvintes. Eu queria ainda, continuando no que foi dito inicialmente, estender-se ao texto que está em Lucas, capítulo 2, verso 14, quando da chegada do Salvador e o seu anúncio aos pastores que guardavam rebanhos próximo ao lugar do nascimento de Jesus, foi entoado um cântico pelas multidões celestiais que diziam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então eu acredito que essa paz é dada, mas que ela deve ser buscada, perseguida por homens de boa vontade. Para se ter paz é necessário também boa vontade. Eu acredito na paz dada, mas na paz vivida através de atitudes de boa vontade, de bom ânimo, como foi dito pelo nosso deputado antecipadamente. Bom ânimo, boa vontade para viver essa paz. Então nós temos aqui um conceito de paz, que é uma paz externa, e temos um conceito de paz, uma paz interna. A partir dessa perspectiva, dessa paz interna, quando a Bíblia nos traz essa perspectiva, ele diz que é a paz de Deus. Então, é essa paz sobre a qual o texto de Filipenses faz
menção é a paz de Deus. No texto que nós observamos, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, mostra que o mundo, de alguma forma, também tem uma certa paz. Sabemos nós que é passageira, é transitória, é circunstancial, depende de alguma coisa. O deputado trouxe-nos aqui um exemplo de uma paz que não depende. É uma paz que vai além das circunstâncias, não é isso? Na noite, no vale, nas explicações que ele nos trouxe aqui. Como é que vocês entendem, então, essa perspectiva aqui, quando a descrição dessa paz, ela é carente de explicação? É tão difícil explicar que uma pessoa absolutamente letrada e envolvida com texto, com explicações, com discurso, com uma ótima retórica, diz, olha, excede a todo entendimento. É porque, JR, as pessoas às vezes não compreendem que a paz que eu vou viver externamente, ela começa primeiro no meu interior, né? A paz que eu vou desfrutar nos meus relacionamentos, no meu ambiente de trabalho, na igreja e em todo o contexto que nós estamos posicionados na sociedade, ela começa em mim. Tem pessoas que às vezes elas vivem sem paz porque elas acabam vendo o problema em tudo que é lugar e em tudo que é situação. Tem pessoas que elas não percebem, né, que elas têm esse tipo de comportamento e acha que a família não tem paz, que a igreja sempre está em guerra, que a sociedade, que o ambiente de trabalho. Por quê? Porque, na verdade, ela está precisando de paz. Então, por isso que mexe com o entendimento das pessoas, porque elas esperam um feedback, um retorno externo e não entende que começa em cada um de nós. JR, interessante é que, voltando a uma fórmula que Jesus gostava de usar, no princípio não era assim, né? No princípio, ninguém tinha ausência de paz, ninguém tinha necessidades que não pudessem ser supridas, né? E o papel era aceitar, né? Era trabalhar pelo bem comum. Até o momento que nós começamos a não querer aceitar, não querer trabalhar pelo bem comum. E isso não mudou, né? E a tal ausência de paz é porque nós queremos conflitar contra um projeto de Deus que é insistentemente colocado desde o princípio. Nós não queremos uma parcela da população, uma parcela da sociedade, uma parcela da igreja, dos religiosos, não querem, né? Tem uma solução melhor, aí vem os conflitos aí, queremos a paz. É interessante, JR, que no versículo anterior, no versículo 6, o apóstolo Paulo fala, ele traz uma expressão que a gente ouve isso de Jesus: não andem ansiosos. Porque essa paz tem a ver com essa ansiedade. Quando a gente vai para Mateus capítulo 6, Jesus diz assim: não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Eu gosto de uma outra versão: não se preocupe. Eu acho que essa comunica mais de forma direta. Não se preocupe quanto à vossa vida. Mais à frente, no versículo 27, ele diz o seguinte: vocês não podem acrescentar mais nenhum dia à vida de vocês. Eu creio que dentro do contexto do que Jesus está falando, que é o Sermão do Monte, ele nos dá uma ideia de pertencimento. Quando a gente consegue compreender que nós pertencemos a Deus, que a nossa história está no domínio das suas mãos e de que Ele nos sustenta, e até o ar que nós respiramos, isso é decisão dele. Quando há essa plena consciência de pertencimento, vai ser desenvolvida uma coisa na gente que é suprarracional, que vai além da razão, mas é algo que nós sentimos e vem da parte de Deus. É esta paz, porque nós sabemos em quem temos crido. Vem pela fé, vai além da razão humana. Muito bem. Pode não, pastora missionária, pode pegar o microfone aí, isso. Continuando neste versículo que o nosso amigo citou, que é o versículo 6, que antecede ao tema do debate, eu percebo também que Paulo já começa dando uma receita para se alcançar essa paz proposta no versículo seguinte, que ele diz: em tudo sejam conhecidas as vossas petições em oração e súplica. Então, na verdade, a paz ela está disponível, mas ela também, ao mesmo tempo, precisa ser buscada. E Paulo diz que essa paz vai ser buscada através de oração, que vai transcender o momento que você está vivendo, vai te arrebatar de circunstâncias e vai te elevar a um campo
do sobrenatural também, porque essa paz de Deus, que difere do mundo externo, ela precisa ser alcançada ou mantida através de uma sintonia espiritual. E essa atitude aí com ações de graças, porque pedir, a gente pede bem, né? Às vezes mal, né? Pedir bem no sentido de muito, né? Mas já com ações de graças, conforme a Bíblia nos diz, apresentar diante de Deus e já agradecer ao nosso Deus e Pai, sem ser irônico, né? Sem ser irônico com Deus, você vai ser irônico com Deus? Obrigado, hein, Senhor? Valeu, hein, Pai? Né? Aí esse passo aí de fé, que é parte aí dessa intercessão, desse momento de entrega, de convívio, de intimidade com Deus. De onde vem a paz? A paz vem da intimidade com o Senhor. E é fruto da fé, né? É tudo pela fé. O pastor colocou a questão da ansiedade, porque no texto de Paulo, né? Essa é uma realidade, porque a ansiedade é o resultado de uma expectativa, né? De uma expectativa e de ausência de esperança, talvez, né? Então, aí gera essa ansiedade, quer dizer, a ausência então da sua paz interior. E sempre a ansiedade tem a ver com o futuro, com a frente. E mesmo no sermão da montanha, nós encontramos lá que Jesus falou que não vos preocupeis, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, né? Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. Essa é a realidade. Basta cada dia o seu mal. Então, e aí, ele está falando, pressupondo que existe a paz, aquela paz que está lá em João 16:33, de que vem dele. Quer dizer, é a fé. Se a pessoa não tem fé, realmente não vai ter fé. Outra questão que o pastor Luiz Sete colocou, também interessante, abordando a paz, esta que nós estamos falando, que ela decorre de uma ação espiritual para fora, né? Aí você vai para um ambiente externo onde a paz de que nós falamos não é esta paz interior, espiritual, é a paz, a ausência de conflito. Quer dizer, essa é a grande realidade, é a pax romana, a ausência de conflito. Então, eu diria o seguinte, que quando você tem a sua paz interior, e as pessoas coletivamente têm a paz interior, é muito mais fácil você buscar e encontrar o entendimento e, por conseguinte, a ausência de conflito. O contrário não existe. Não adianta você ter a paz externa se você não vai afetar o seu interior. Você pode viver atribulado, ansioso. É de dentro para fora. Exatamente, é de dentro para fora. É interessante esse texto de João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições. Qual é a época de maiores perseguições, morte de cristão, maiores conflitos? Jesus estava preparando, né, aquela geração para isso. Muitas pessoas, às vezes, elas chegam até a igreja, e me permita tocar até num ponto delicado dentro do evangelho, e elas são apresentadas a um evangelho cor-de-rosa, no sentido, num passe de mágica vai ficar tudo em ordem, né? A partir de agora você nunca mais vai enfrentar nenhum tipo de problema, a partir de agora você não vai ter nenhuma luta, a partir de agora você não vai ter nenhuma aflição, e as pessoas às vezes se frustram quando enfrentam algum tipo de desafio, como se não tivessem Deus na vida delas. Jesus estava preparando para a paz em tempos de guerra. Será que hoje é diferente? Não. É interessante, pastor, quando o senhor traz isso, porque quando a gente lê Atos 9:31, um texto muito conhecido, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A gente vai ver mas que paz é essa aqui? Agora o bicho tá pegando, ó. Era a ausência da perseguição. Não, pois é, não, mas anteriormente aqui, Saulo, já convertido aqui, tentam contra a vida dele em 2 ocasiões. Ele quase morre aonde ele estava, em Damasco. Quando ele chega em Jerusalém, ele também quase morre. Diante de todas essas questões externas, a despeito de é a questão de dentro para fora. A despeito de todas elas, havia interiormente uma coisa extraordinária. Eu percebo, JR, que a gente atribui muito a questão da fé à palavra vitória. Eu creio que
o relacionamento de fé com Deus independe do resultado final. A gente faz orações, Deus, ele tem o conhecimento das nossas tribulações, das nossas adversidades. Deus pode todas as coisas, nós cremos nisso, mas se Deus pode, não quer dizer que ele vai fazer aquilo que a gente deseja e espera. A fé e esse relacionamento que deve ser desenvolvido com Deus deve ser um relacionamento quando Deus diz assim: olha, você quer, mas eu não vou dar. Você deseja isso, mas não é o melhor para você. A fé que a gente deve desenvolver é uma fé que também ela considera o não de Deus. É a fé que considera a perseguição. No mundo tereis aflições, então você vai passar pela aflição. A grande verdade é que a gente tem desenvolvido uma teologia de que ter fé é alcançar as nossas expectativas de vitória. E nem sempre é assim, porque Deus nem sempre vai curar. Deus nem sempre vai abrir a porta. Deus nem sempre vai fazer aquilo que nós estamos esperando. E aí, a nossa fé está baseada em quê? Nesse relacionamento com Deus, independente do que ele vai fazer? Ou nós estamos desenvolvendo um relacionamento baseado numa barganha, acreditando que se eu cumprir a minha campanha, que se eu fizer tudo certinho, Deus vai responder conforme eu estou esperando? Então, na verdade, a gente precisa rever qual é o nosso conceito de fé. Porque se o nosso conceito de fé é o conceito baseado naquilo que o apóstolo Paulo, viver para mim é Cristo, e se morrer, eu estou no lucro, se a gente basear a fé neste nível que a gente vê no relacionamento do apóstolo Paulo com Deus, aí não vai faltar paz, querido, porque ainda que não aconteça o que você quer, ainda que você não seja curado, você não vai perder o relacionamento com Deus, não vai faltar paz. Entendo também, concordando com os colegas, que a consciência da paz é fundamental, né? Nós não precisamos raciocinar para respirar, nós não precisamos raciocinar para fazer uma série de coisas, são naturais. A paz é natural, a paz do Senhor, o shalom de Deus é natural. Eu tenho que receber, eu tenho que aumentar a comunhão, eu tenho que conhecer melhor como é que isso se dá. E o contrário, né? E a Pax Romana, a Pax Britânica, a Pax Otomana e tantas outras, né? Por exemplo, depois da quebra da Bolsa de 29, de 30, né? O plano Marshall de 45, 13 bilhões de dólares para tentar trazer um pouco de paz ao sistema, e durou quanto tempo? Então, se a gente estiver buscando essa paz transitória, nós vamos ter paz por um pequeno período, porque sempre alguma coisa vai sempre tirar, vai ter uma frustração. Sim, vai tirar o eixo, e lá vamos nós buscando. De onde vem o recurso? O recurso vem do Senhor, que fez céu e terra e também as nossas vidas. A paz é um dom de Deus. E nós entendemos também que Jesus, como príncipe da paz, nos dá uma proposta muito clara de paz. Quando, pós sua morte em terra, os discípulos estão trancafiados, ameaçados, e Jesus aparece adentrando as paredes e a porta do lugar em que eles estão e diz: paz seja convosco. Jesus é a paz do meio, é a paz no meio. Jesus não é a paz antes, não é a paz durante, não é a paz depois apenas de um problema resolvido. Jesus é a paz no meio, é a paz no meio do sofrimento, é a paz no meio da perseguição, é a paz no meio da enfermidade. Não só se essa cura vier ou não vier, como antecedeu o nosso amigo debatedor, Jesus tem uma proposta de paz no meio. Paz mesmo perseguido, paz mesmo sofrendo, paz independente de circunstância. Essa é a proposta. Não vos dou como o mundo a dá. Não vos dou paz quando a conta bancária vai bem. Não vos dou paz quando a saúde está ótima. Vos dou paz no meio, independente de circunstância. Essa é a proposta de Jesus. Essa palavra se encaixa perfeitamente naquilo que o irmão Haroldo trouxe-nos aqui e que é importante para o entendimento dos nossos ouvintes. Porque é normal que a gente diga assim: mas também, né? Você tá bem, né? Do jeito que você tá bem aí, você não vai ter paz se você tá bem aí? Quero ver passar o que eu passo, né? Então, a gente tem a tendência de acreditar que o outro tem muitas razões para ter paz e que nós temos muitas razões para não ter a paz. Só que essa paz é uma paz que é um presente de Deus na nossa vida. Sim. Que nós vamos vivendo, vamos experimentando no meio do sofrimento. É no meio do sofrimento que a gente vai descobrir
a verdadeira paz. É um negócio impressionante. Sim, JR, e essa paz ela é exemplificada quando Paulo descreve a armadura de Deus. Em Efésios 6 ele diz: estáis, pois, firmes e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ele simboliza através de um calçado, ou seja, vai precisar de calçado do evangelho de paz quem vai passar por espinho, quem vai passar por estrada difícil. Agora, Romanos 11, versículo 18, aliás 12, 18 diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E aí eu pergunto aos irmãos, tem gente que é mais difícil? Tem gente, hein, ouvinte, me diga aí, tem um ouvinte aqui que diz, minha neta me tira a paz, é o que diz, aliás, é a pergunta da nossa pesquisa 93 de hoje. Vamos saber aqui como é que está o nosso resultado parcial com a Marcela Bastos. Pesquisa 93. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: vem cá, você sente falta de paz na sua vida? Por telefone, a minoria, 12% deles dizem que sente. Só que no nosso site está empatado. 50% deles afirmam que sentem falta de paz na vida. Quero agradecer os nossos queridos ouvintes aqui, ó. Deixa eu ler aqui a nossa ouvinte, JR. Eu sinto às vezes quando a minha netinha me tira do sério. Ela tem 12 anos, JR, mas eu oro muito para ter paciência, serenidade sempre, pois em Cristo tenho essa paz. Está mandando um abraço para todos nós aqui. Quero agradecer a você que está aqui participando conosco aqui no Facebook da 93 FM. Temos aqui uma mega foto hoje aqui com os nossos companheiros aqui. Você vai conhecer aqui da esquerda para lá o pastor José Magalhães Furtado, ao lado dele o pastor Luiz Suete, ao lado dele a missionária Roberta Félix, ao lado dela o nosso irmão Harold de Oliveira, ao lado dele o pastor Fábio Nunes. Aí a nossa equipe aqui, você vai conhecer a nossa Catita, você vai conhecer a Luciana, a Marcela, e eu estou fechando aqui a foto. Você vai conhecer essa turma maravilhosa aqui no Facebook da 93 FM, participando com a gente agora aqui no Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Você deve ter ouvido a expressão de algumas pessoas: a minha casa é um inferno, ou então aquela pessoa é uma pessoa terrível, uma pessoa que me tira do sério, ou mesmo a expressão, essa pessoa me tira a paz. E aí o texto de Romanos nos traz uma perspectiva que eu gostaria de ouvir a opinião dos irmãos, que essa opinião nos ajudará a entender o conceito de paz dentro do ponto de vista relacional aqui. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Depois diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. JR, antes de entrar nessa questão, só complementar uma coisa que eu acho que vale a pena a gente mencionar. Eu li pelo menos uns 3 comentários nessa manhã, e essa paz do texto de Filipenses, todos eles citam que tem a ver da reconciliação com Deus, essa paz de Deus tem a ver com a reconciliação com Deus, então automaticamente realmente é algo produzido pelo Espírito. Consequentemente, quem tem essa paz de Deus transborda essa paz. É uma ação de Deus em nós, é algo que é fruto do Espírito Santo de Deus. E aí nos nossos relacionamentos, quando nós olhamos para Cristo e percebemos a graça, a forma dele se relacionar conosco, que é através da maravilhosa graça, e a gente pega a graça de Deus, que é o jeito de Deus lidar com a gente começa a lidar com o outro, nós vamos promover essa paz. Os nossos relacionamentos serão melhores. Então a gente faz isso não porque o outro merece, mas nós fazemos isso pela graça de Deus. É o favor, é olhar para Cristo e imitá-lo nesses exemplos. É interessante essa citação, porque hoje em dia, como as pessoas estão precisando acordar, despertar para essa verdade do relacionamento com Deus, né? E não digo isso o fato de estar dentro de uma igreja. Nunca na história nós tivemos tantas pessoas fisicamente dentro de uma igreja. Eu digo relacionamento com Deus. Hoje as pessoas estão vivendo no limite, às vezes até dentro da igreja. Qualquer coisa hoje tiram as pessoas do sério.
Outro dia eu estava vendo um vídeo na internet que me foi compartilhado por um amigo em comum, pedindo que assistisse, 2 jovens brigando por um lugar no metrô. Né? E começaram a discutir, se estapearam e chegaram às vias de fato por causa de um lugar dentro do vagão do metrô. Hoje as pessoas estão brigando por qualquer coisa. Os índices de violências estão provando, né? O deputado até está mais por dentro por exercício da sua função, mas os índices de violência estão aí provando. As pessoas hoje estão matando por qualquer coisa, né? Hoje, se alguém pisar no seu pé, você que tem de pedir desculpa e dizer assim, desculpa, eu coloquei o meu pé no lugar errado, me perdoa, né? Porque a pessoa vai pisar e ainda vai olhar para você, o que foi? Então nós vivemos numa época em que as pessoas estão com a ausência de Deus e, consequentemente, a ausência dessa paz. Perguntaram para Jesus assim: mestre, qual é o grande mandamento? Qual é a coisa mais importante deste mundo? E aí Jesus responde: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas tão importante quanto essa, tão importante quanto o relacionamento com Deus, está em Mateus capítulo 22, a partir do verso 38, tão importante quanto amar a Deus, semelhante a este, é amar o próximo como a ti mesmo. É interessante que o nosso relacionamento com Deus, a paz que nós recebemos de Deus, está atrelado ao nosso relacionamento com o próximo. Então nós somos desafiados, como aqueles que receberam a paz, a promover essa paz. Na verdade, a paz vem para os pacificadores, segundo a orientação de Jesus. Mas essa paz, quer dizer, aí fala de amor vertical e o amor horizontal, né? Ao próximo. O que nós temos que entender, é uma opinião pessoal, mas não sei se os pastores concordam, é que este amor a Deus não é exatamente o mesmo amor, não tem a mesma conotação do amor ao próximo. O amor a Deus é um sentido de adoração, evidentemente, né? Você está submisso a Deus. A vontade de Deus se faz na sua vida. Então, é adoração. E o amor ao próximo tem muito mais a ver, no meu entendimento, com compaixão, porque nós estamos no mesmo nível de relacionamento e de entendimento. Isso tem sentido? Deixa só intervir. Amor é uma palavra que cabe tanto para Deus quanto para os relacionamentos. É uma palavra só, né? Eu acho que a forma de manifestar o amor, que ela diverge. Sim, exatamente. Né? Ela diverge porque é mais fácil falar com Deus que não me percebe quando deixo a meia no chão, né? Do que não fica me cobrando quando eu chego atrasado no trabalho, né? Falando hipoteticamente, até porque essa não é a minha característica. Mas, então, às vezes, teoricamente, é mais fácil amar a Deus, mas o amor nos foi exigido para todo mundo, né? E voltando aqui pro tema da paz, a paz, o individualismo quer garantir que a paz só eu tenho que ter paz, não é? Por isso a moça diz, não, eu que tenho que sentar, eu que tenho que ocupar a vaga do carro, eu que tenho que ser o primeiro na fila, eu que tenho, e no entanto, Jesus diz assim, deixo-vos, não deixo só pra você, só pra mim, ele não disse assim, ia ser uma tragédia, tivesse escrito na Bíblia, deixo pra você, não, deixo-vos a paz, né? A paz é uma atitude, é uma atmosfera que pode ser implementada. Só pra encerrar, foi Jesus quem disse, deixo-vos a minha paz. E eu fico encantado, não é? De uma pessoa dizer assim, dessa maneira, deixo-vos a minha paz. Sem lastro acadêmico, sem poder militar, sem poder financeiro, sem poder político. Ele disse que nós podemos receber a mesma paz que ele tem e fazer o mesmo que ele fez. Isso é revolucionário. Eu acredito também, pastores, que está muito ligado a essa paz de Deus ser manifesta na paz com os homens, sim, em virtude de uma situação diferenciada, mas que Jesus relaciona essa paz quando ele diz aos discípulos assim, se vocês entrarem em uma casa e ali forem bem tratados, deixai ali a vossa paz. Eles eram representantes de Cristo. Então a paz de Deus, ela deve necessariamente refletir, ficar, se manifestar
como resultado também do meu tratamento para com o próximo. E é o testemunho. Exatamente. Então não me parece aqui, pelo que eu tenho ouvido aqui dos irmãos, seja alguma coisa passiva, mas é uma questão ativa. O texto não diz, olha, no que depender de você, olha, se ninguém mexer contigo, tiver tudo bem com você, se todo mundo falar bem com você, fica em paz. Mas é uma paz ativa, ou seja, você não está preso à atitude alheia que quer arrancar a sua paz, você vai querer pacificar o outro. E aí entra uma história de uma querida ouvinte, JR, que é o meu vizinho. E vizinho às vezes complica, minha gente, hein? Vizinho bom, tem vizinho que não é tão bom. Vizinho coloca aqui o rádio no fim de semana no último volume. Eu não consigo conversar nem assistir programa. Tentei evangelizá-lo, olha bem, mas ele nem quis ouvir. E eu entreguei a Deus. O que significa isso, hein, companheiros? Entreguei a Deus, hein? Só que não consigo ter paz, ou seja, conversou para evangelizar, na perspectiva dela, entregou o assunto a Deus, mas não consegue ter paz. Falta alguma coisa, ou seja, há algo ainda a ser feito, ou não, companheiros? Não é exatamente esse o aspecto? Falta tudo. A atitude da expressão entreguei para Deus. As pessoas imaginam Deus como uma pessoa num trono, com um raio em uma das mãos, com uma cara de mal, sempre comprando as nossas brigas, sempre sendo vingativo. Não, Deus não é isso. Né? Graças a Deus, né, pastor? Senão que seria de nós, né? Então, como que nós manifestamos, né, a presença de Deus em nós? A prova viva não é o entregar para Deus nesse sentido, vamos dizer, pejorativo da coisa, carregado de vingança. Assim, tem muitas pessoas até dentro do evangelho que utilizam-se até de ferramentas de oração, né? Dizendo, né? Vou colocar teu nome no azeite e outras expressões assim, achando que... Isso quer dizer o quê? Tá querendo dizer que, o negócio vai ficar sério pro teu lado. Mas o azeite não é bom? Chega aí, não pega o microfone, missionário. Mas o azeite não é bom? São as conhecidas simpatias gospel. Não, mas aí, deixa eu perguntar aqui pra eu poder entender. Se assemelha ao negócio do sapo? Mais ou menos. Quase isso. Né? É mesmo? Igual quando a pessoa falou aí, né? Tem profecias que mais parecem praga. Meu Deus. Outra coisa que eu quero abrir um parênteses, aproveitando esse momento aqui, JR, que a Bíblia diz, dizem paz quando não há paz. Tem muita gente sem paz por enganos proféticos. Vamos prestar atenção nisso. É verdade. Tem muita gente perdendo a paz por enganos proféticos, como o pastor disse, por profecias que na verdade mais se parecem com pragas. Vou matar o teu vizinho que liga o som alto. O vizinho não morre e a pessoa continua sem paz. Não é o caso do ouvinte aqui, pelo ouvinte. Não está ouvindo nada, não é nenhuma mensagem pro ouvinte aqui, não. Não, tá só aproveitando também hipoteticamente como a meia que o pastor falou sobre a meia. Porque na verdade, se esse vizinho não morre, a pessoa continua sem paz? Não. Ela tem que ter paz com ele vivo, com o som dele ligado. Não é a morte dele que traz a paz. Não, é paz no meio. Eu penso também, sim, que existem alguns limites. Essa paz relacional tem muito a ver com o outro. Se o outro quer guerra, fica difícil. A gente até diz assim, olha, Deus pode abençoar a tua vida e mudar a sua vida. Pode, mas isso se você permitir que ele entre e que você desenvolva esse relacionamento. Eu costumo dizer uma frase que às vezes até é forte, eu digo assim, olha, nessa situação nem Deus, é a situação daquela pessoa que não se permite ser tocado por Deus, e aí Deus não invade esse negócio, ele está à porta batendo. Então se você abrir, você vai ter relacionamento. Nesse nível relacional com Deus, a gente pode também pensar no relacionamento com o outro, né? Você quer viver bem, você quer fazer a política da boa vizinhança, mas o outro não quer. E aí, querido, eu acho que você deve permanecer firme, de dar um bom exemplo de cristão, seguir os valores de Deus e continuar firme nessa proposta. Agora, vai depender se o outro também quer paz, porque se o outro quiser guerra, ele vai continuar minando o campo. E aquela frase quando não quer? Davi especifica bem isso no Salmo 120.
verso 7, ele diz assim: pacífico sou, mas eu falando em paz, eles já estão em guerra. Só a necessidade, tem uma frase que diz, há de obrigar a guerra, mas a paz, a vontade há de desejar. Ainda que alguém queira a guerra, se você deseja paz, no mínimo, ainda que o outro não tenha paz, você consegue estar em paz, mesmo quando ele te provoca e te suscita a guerra. Tem a impressão que tem uma diferença aí, porque o próprio Cristo, quando anunciou a paz e falou sobre paz tantas vezes, ele foi perseguir o tempo inteiro. Isso. As pessoas não queriam paz, ele trazia paz, as pessoas queriam guerra. Mas parece que aqui a ideia é o seguinte: no que depender de você, ou seja, aparentemente, há mais coisas que nós podemos fazer do que simplesmente cruzar os braços e dizer o seguinte: ele não quer nada. Entendeu? É aquele negócio seguinte: você no primeiro papo, ou falou com o vizinho aumentou o som, então você desiste. Não, entendeu? Parece que tem um caminho a ser, aquele bolinho, aquele não sei o quê, entendeu? Papapá, é uma estratégia, e não desistir tão cedo, nem de que morre na véspera. J.R. Hebreus, capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz, nos sugestionando que a paz é um processo continuado, deve ser seguido, deve ser insistido, deve ser buscado. Então a vida, o mundo, as pessoas sem paz, sem essa paz de Deus, vão insistir em roubar a sua paz, e você tem que insistir em mantê-la, seguir a paz. Eu vou repetir algo que já foi dito aqui, é só para frisar. Há diferença. O texto de Filipenses sugerido fala de uma paz de Deus, tem a ver com a reconciliação com Deus. Então esta paz a gente não perde, porque é promovido pelo ato do próprio Deus, ponto. Embora, como diz aqui um ouvinte, nós tenhamos momentos de angústia, de inquietude, de ansiedade, todos nós temos isso. Ou seja, não é que tenha paz, você não vai ter nada disso. Não é que tenha paz, você não vai ter tribulação. Você tem, mas a despeito disso, ainda que você tenha um momento de ansiedade, você volta e entrega, porque vem de dentro para fora. É isso, pastor? Exatamente. As circunstâncias externas permanecem. Claro. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Esse a segunda parte eu ia falar. Esse bom ânimo tem a ver com essa paz que nós temos. Não, eu só estava no raciocínio dizendo que essa paz é uma paz que vem de Deus, uma paz interna, e vai pro relacional. Exatamente isso. Há um diferencial, né? Essa paz que é da reconciliação com Deus, que é citado em Filipenses, e é as circunstâncias externas que o mundo que a gente vive promove, que promove guerra, né? É por aí. Corroborando com esse entendimento, há uma parcela da paz que depende de Deus, depende de Jesus, e ele já nos deu. Agora, o outro complemento depende de nós. Eu acho que não vale dizer que não dá para fazer paz, não vale dizer. Temos que morrer, né, tentando. Aí, aproveitando que nós estamos em outubro, 500 anos de reforma, Lutero, né, diante do imperador, fugindo do Papa, que quer matá-lo, escondido, sujeito traduzindo a Bíblia, né? Como é que se pode ter paz numa situação como essa? Porque ele quis ser paz, ele quis o shalom e não jogou pedra lá no imperador, não cuspiu no imperador, né? Respeitou a autoridade, né? Vamos ter tribulação, mas enquanto isso eu vou fazer alguma coisa produtiva, né? Sim, que mais pra frente vai servir pra humanidade. A base era a fé. É fé. Agora, o deputado levantou uma pergunta, e foi em cima da minha fala, sobre a questão desse relacionamento baseado no amor, que tem a ver com Deus e tem a ver com o próximo. Na minha visão, essa palavra amor está dentro do mesmo contexto. Eu não estou aqui com o original para ver qual é a palavrinha, e aí eu não posso dar com mais profundidade. Mas o contexto desse relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo está muito atrelado no conceito bíblico. A gente vai ver outras expressões. Aquele que diz amar a Deus, mas não ama o próximo, esse está mentindo. Então a gente percebe que há uma proposta de um relacionamento que nós desenvolvemos com Deus, na base do amor. E aí, o amor, deputado, eu creio que não está no campo do sentimento, está no campo das ações, né? Da prática, da ação. É pegar os valores que nós temos, que apreendemos de Deus, no relacionamento dele com a gente, porque Deus amou o mundo e agiu, e a gente deve promover isso ao próximo. A ação, eu acho que é uma consequência, né? Se você não tem a motivação, e a motivação é o amor ao próximo, manifestado na forma que for. Eu vejo a manifestação desse amor, mas como compaixão, porque ele é no mesmo nível, e com Deus eu vejo como
Amor, sim, mas manifesto como adoração. Ok. Colossenses capítulo 3, versículo 15, há mais uma referência sobre a paz, muito utilizada, e eu gostaria de ouvi-los também sobre esse assunto. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Estou lendo apenas o verso 15, Colossenses capítulo 3, verso 15, para as observações dos companheiros aqui no nosso debate 93 de hoje. Podem ficar à vontade. Repete, por favor. Colossenses 3:15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. JR, eu acredito que a paz também é o fruto do entendimento de gratidão. Porque quando você é grato pela reconciliação em Cristo que você recebeu, a paz em Romanos 5:1 diz que é resultado da nossa justificação. As grandes guerras, diz a Bíblia, vêm dos nossos membros que guerreiam, vêm do nosso interior. E quando a gente entende que é justificado por Cristo, pelo sangue, essa guerra de acusações no nosso interior, ela é neutralizada. E em consequência disso, eu consigo conviver melhor com o mundo exterior. Ou seja, eu acredito, JR, que somos chamados para o corpo de Cristo, para a manifestação dessa paz, porque um dos ditos bíblicos é que essa paz é o vínculo da perfeição que só se consegue através da unidade, porque Provérbios diz que nós somos limados um pelo outro, que o ferro como ferro se afia, assim como o amigo ao amigo. Eu sou testado quanto ao alcance e a proporção dessa paz de Deus que eu tenho é dentro da unidade, é exercendo unidade. Porque a paz, ela tem pilares. Porque a paz é parte daquele fruto único do Espírito. Mas antes de citar a paz, é dito assim: e o fruto do Espírito é o amor e a alegria. Então é impossível ter paz se não se tem amor. Já foi dito aqui. Amor. Amor. É o primeiro pilar para se alcançar, para se chegar à paz. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Se você quer paz, você deve evitar a guerra. Essa figura jurídica do árbitro, né, Paulo desfoca daquele que está passando pelo problema. Ele diz: você não é o árbitro, a paz que é o árbitro, Jesus que é o árbitro. Então, no que você tem que fazer, faça a paz. Tem uma citação que Paulo faz aqui aos seus auxiliares mais diretos, Evódia e Sintique, por exemplo, que estavam caindo no pau lá, e disse: cheguem a um acordo, alegrem-se, 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 mesmo sem querer, não se inquietem com nada, deem a conhecer a Deus suas necessidades em oração, pela súplica com ações de graça. Tenham paz de qualquer maneira. Quero agradecer aos companheiros as palavras tão claras sobre esse assunto de suma importância para a vida dos nossos maravilhosos ouvintes, e vamos conhecer o resultado final da pesquisa 93 de hoje. Pesquisa 93. Perguntamos aos nossos ouvintes se eles sentem falta de paz na vida deles. 21% deles falam que sim por telefone, 51% deles também que sim no site. Muito obrigado, queridos e amados ouvintes. Essa é a doce paz que todos nós precisamos ter ao longo de toda a nossa vida. Quando se paz é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Olha, minha gente, amanhã nós vamos continuar aquele nosso Debate 93 sobre a vida após a morte. Começamos na sexta-feira passada e prosseguiremos amanhã. Amanhã nós já vamos começar conversando sobre a questão da ressurreição dos mortos. É o primeiro tópico amanhã. Como é que vai ser, hein? O texto de Coríntios faz um relato muito interessante e rico sobre esse assunto. Mas muita gente tem dúvida. Vamos estudar juntos aqui a palavra do nosso Deus sobre esse aspecto que envolve a ressurreição dos mortos. Como iremos lidar com a frustração de não vermos salvos aqueles que amamos? É uma questão que envolve: vamos conhecer as pessoas? Não vamos conhecer? Além disso, se vamos conhecer, perceberemos a ausência?
reconheceremos que uma pessoa ali não está? A vida, como será a vida no céu? Temos elementos bíblicos. Quais são os elementos bíblicos que nos apontam essa realidade? Nós vamos estar tratando sobre isso amanhã no nosso debate 93. O nosso irmão Haroldo de Oliveira agradece os nossos companheiros aqui ao vivo no nosso debate 93 de hoje, irmão Haroldo. Com muito prazer, inclusive, quero agradecer aos queridos ouvintes, aos debatedores, a nossa equipe e anunciar, JR, anunciar um evento que a rádio faz periodicamente, que é um evento dentro do compromisso social da 93 FM. Dentro desse compromisso social, foi idealizado pela equipe, pela Andréia, sua equipe, o Impacto 93, que será uma ação social a ser realizada no dia 17 de dezembro, em parceria com o governo do estado, onde vamos ter a oportunidade de prestar diversos serviços lá no Parque Madureira. O horário será anunciado naturalmente oportunamente, tá? Mas tem serviços tais como a primeira e segunda vias de carteira de identidade, registro tardio de nascimento, isenção de segunda via de documentos, certidão de óbito, registros de casamento, exames de vistas, vacinas, anciniase e corte de cabelo. E ainda iremos, nesse período, tentar acrescentar alguns outros serviços para fazer um grande movimento social com a 93 FM, capitaneando em parceria com o governo do estado. Somos muito gratos ao governo do estado por esta parceria. E queria dizer também aos meus queridos que domingo é o dia do exercício da cidadania através do voto. É um dia muito importante para nós. Peço que vocês reflitam, tenho falado isso, inclusive aqui no Espaço Cidadania, que temos que refletir e ver o que nós acreditamos, qual é a nossa causa enquanto cidadãos no mundo e enquanto crentes, enquanto pessoas diferenciadas no que diz respeito ao comportamento espiritual. Vamos pensar nisso e vamos dar um voto consciente, buscando o que é melhor para nós. O Brasil merece essa reflexão, principalmente do povo evangélico, que é um povo muito consciente das suas causas, do que ele precisa para anunciar o evangelho. Então eu desejo que Deus nos inspire, abençoe e abençoe o Brasil nesse próximo domingo. Amanhã não estaria aqui, que seria o dia que eu viria. Não é por causa do tema não, JR. Não é por esse tema, não é mole não. Esse tema é bom. Eu sou aluno de escola bíblica dominical nesse aí. Mas é porque amanhã nós temos a realização do nosso congresso de liderança, um congresso na minha igreja, na primeira igreja batista do Recreio. A partir das 9 horas eu estarei sentadinho lá ouvindo as palestras. Muito obrigado a todos vocês. Pastor José Magalhães, um grande abraço, querido. Foi uma honra ter estado aqui nesse programa campeão de audiência, com essa mesa fantástica e essa audiência seleta, né? Quero agradecer a Deus pelo evento que realizamos sábado passado na Metodista de Vista Alegre, Dia da Saúde, Dia da Beleza, bazar e evangelismo de impacto por toda a área de Vista Alegre. Estou muito feliz e agradeço a Deus por essa benção. Muito obrigado, querido pastor Fábio Nunes, um abraço, meu irmão. O meu agradecimento é rosa e que as mulheres cuidem da sua saúde. Muito bem. Pastor Luiz Suete, obrigado, querido. Eu que agradeço. Hoje para mim foi um presente. Estou aniversariando hoje. Parabéns, querido, parabéns. E foi um presente poder participar do debate da Rádio 93. Boca livre, com certeza. Quero agradecer a Deus a oportunidade, a Rádio 93 estar aqui e fazer um convite nessa sexta-feira ali na igreja a qual estou pastor, na Casa da Bênção, em São João de Meriti, no bairro do Éden, na rua Antonieta Guaraná, número 3, às 19h30. Nós estaremos numa programação muito, muito, muito especial e você é o meu convidado. Rua Antonieta Guaraná, número 3, no bairro do Éden. E mandar um abraço
para todos os pastores do Conselho de Pastores e do Ministério da Casa da Bênção. Missionária Roberta, obrigado, um abraço, querida. Obrigado, JR, queridos ouvintes, equipe 93, aos debatedores, um prazer reencontrá-los. Eu quero agradecer por poder voltar após problemas de voz, de agenda, à mesa, é uma alegria. Mando um abraço apertado à minha igreja, Assembleia de Deus em Campo Grande, aos pastores ali, a minha família, a Sandra Cristina e a Denísia da rede social, que pediram um abraço, e eu mando um abraço ao motorista da van que sempre me traz da faculdade. Muito obrigado. Aqui vamos orar juntos com o pastor Fábio. Nós vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. Continuamos a orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, a paz de Deus para o coração do povo do Senhor, e agradecendo a Deus pela vida do pastor Luiz Suete, que nos presenteia com a sua presença no dia do seu aniversário. Vamos orar. Ó Deus, que haja a promoção da paz do Senhor neste país. Tenha misericórdia do nosso país e haja, ó Deus, no coração daqueles que vão decidir. De forma especial, agradecemos por mais um ano de vida do pastor Suete. Te pedimos também pela Tereza, Senhor, visita o coração dela, que está com o seu filhinho acamado. Abençoa, Deus. Muito obrigado, Senhor. Que a paz do Senhor esteja com os nossos ouvintes. Em nome de Jesus. Amém.